Desde a última década que a apicultura em Portugal está em franco crescimento, seguindo uma tendência internacional. Para lá do mel e dos demais produtos da colmeia, as abelhas desempenham um serviço vital para a agricultura: a polinização. Ao recolherem pólen das flores, as abelhas beneficiam a maioria das culturas. E daí que o declínio destes insetos no mundo suscite preocupação. A ausência de abelhas provocaria uma crise alimentar sem paralelo na história. Fomos à descoberta do mundo das abelhas em Trás-os-Montes, zona de forte tradição apícola. As abelhas são espécies ameaçadas, não só especificamente por problemas muito orientados, mas em particular pelas alterações climáticas. São uns pequenos bichos que dependem muito das condições exteriores e por isso, porque estão associadas quer à própria flora, que também depende das condições exteriores, por isso é normal que haja ameaças que fazem com que até a própria atividade apícola tenha que ser muito mais dinâmica e responder a uma variabilidade de alterações ao longo do dia. E, efetivamente, elas também sofrem por outros aspectos mais específicos, poderiam estar associados com, por exemplo, a globalização que faz com que exista uma mobilidade muito enorme de abelhas e, por isso, a interferência de problemas que poderiam não estar aqui a concretizar-se e que hoje, com essa mobilidade, passam a ser ameaças locais também e, por isso, conhecemos no mundo que há um problema e uma preocupação, acima de tudo uma preocupação, porque a preocupação tem soluções, cabe à investigação, cabe a toda a tecnologia arranjar soluções também para esses problemas. Podemos pensar que não é um problema sem saída, é um problema com um esforço, mas conseguimos ultrapassar. Sem as abelhas não teríamos ao nosso dispor a maioria dos produtos hortofrutícolas que consumimos, desde as diferentes espécies de couve à maçã. Hoje em dia, uma grande parte significativa da polinização é feita pelas abelhas, as abelhas melíferas, efetivamente, porque o homem, ao utilizá-las como um fator agrícola e um fator de produção, faz com que elas também se disseminem pelas regiões e, por isso, potenciem essa polinização, para além, claro, evidentemente, dos outros polinizadores naturais que existem, que são importantes também. De uma forma genérica, sabemos que 70% a 75% daquilo que hoje nós comemos, da nossa alimentação, está diretamente ligada com as abelhas e, por isso, é fundamental serem esses polinizadores que suportam. E suportam, em particular, não na agricultura, mas imaginemos os espaços naturais. Os espaços naturais, as flores que nós vemos quando vamos para o campo, quando vamos para a montanha, deixariam de existir se não existissem esses polinizadores. Ainda que se assista a uma crescente profissionalização do setor, os pequenos apicultores são também essenciais para manter a biodiversidade. Há os apicultores e são de grande importância para nós e para o setor. São os apicultores que fazem as produções para venda, para consumo próprio e para venda à confiança, para venda ao vizinho, para venda aos familiares que têm fora da localidade. Esses apicultores também são importantíssimos, porque a abelha, o papel principal dela é fazer a polinização. E ao fazer a polinização está a dar resultado ao país, está a fazer com que se mantenham as plantas e com que haja equilíbrio em tudo isto. E só isso, e esse tipo de apicultores são também necessários. Seguimos até um apiário local. Hélder Garção, apicultor profissional há 8 anos, sabe bem da importância da paisagem para as abelhas. Sem flores, as abelhas não se alimentam. E sem alimento, não há mel nem outros produtos apícolas. Nós já conhecemos as florações de cada planta no distrito de Bragança, sabemos que se queremos produzir, se há capacidade para valorizar esse mel
e podemos acondicionar ou deslocar ou mover as colónias ou fazer os períodos de crestas de acordo com esses períodos de floração. Sendo que aqui tiramos para valorizar o rosmaninho na terra quente e depois deslocam-se as colónias para Bragança para valorizar, ou seja, para se produzir o castanho e para valorizar também aqui a produção do mel e o apicultor e a exploração. A grande diversidade de mais em Portugal resulta da riqueza da sua flora. Em Portugal, podíamos dizer que 90% da produção de mel é de origem de flores espontâneas, não é de produções agrícolas. E isso aí é o que reflete a grande quantidade, a grande qualidade do mel produzido no nosso país é do local da produção. É de zonas de bosques, é de zonas de montanha, é de zonas de planície, mas sempre com flora autóctone e com flora espontânea. Aliás, o fator distintivo dos mais nacionais advém da abundância de flora não poluída, ou não estivesse a apicultura concentrada em áreas protegidas, como é o caso do Parque Natural de Montezinho. A apicultura em Portugal é feita essencialmente, e isso é que é preciso frisar, em zonas classificadas. As zonas classificadas, tanto no Parque do Gerês, como no Montezinho, como na Costa Vicentina, como em todas as zonas, não pondo nenhuma zona protegida de fora, não excluindo, Serra de Malcata e todas as outras, é uma zona onde é que há maior incidência de apicultura. A Casa do Mel de Bragança foi criada para dinamizar as explorações apícolas locais. A Casa do Mel é uma estrutura de apoio aos apicultores do Parque Natural de Montezinho. Foi uma estrutura criada pelo Parque Natural de Montezinho para os apicultores da área, onde, na altura que se foi criada há 30 anos, existia a tradição da apicultura, a apicultura antiga, e tinha como objetivo modernizar a apicultura, manter a qualidade do produto e dar qualidade de vida, mais dinheiro, digamos, no fundo, aos apicultores do parque, aos agricultores do parque. O jovem apicultor que procura diversificar os produtos da colmeia, apostando não só no mel, como também no pólen. Sabe que garantir a sanidade do apiário é a sua principal missão. Sendo produtor, o que nós temos que sempre ter em consideração, essencialmente, é o estado sanitário dos efetivos apícolas. Se tem rainha, se não tem rainha, se está a fazer postura, se saíram enxames, se estão a produzir, sempre. Ou seja, temos de ter, não dia a dia, mas temos de ter um controlo quinzenal para ver como é que a colónia evolui. A azáfama é maior nos meses de fevereiro e março. A partir do momento que elas arrancam, ou seja, a rainha começa a incrementar a postura diária, pode ir até 2.000 ovos por dia, temos que ir avaliar se é preciso ceras, se é preciso fazer tratamento, em que condições vamos fazer o tratamento, fim do tratamento, avaliar se possivelmente há quem faça, há quem não faça, a questão da varroose, que afeta as abelhas, que é a doença que nos mais afeta diretamente, e a partir disso temos que meter alças, se vamos desdobrar, se vamos só produzir mel, se vamos produzir própolis, se vamos produzir veneno de abelha. Ou seja, neste momento o apicultor não pode pensar só em produzir. Quem seja os tais apicultores profissionais, que estão a tempo inteiro, tem que também saber procurar mercados para valorizar o produto e ter a rentabilidade. A colmeia é um super-organismo, com uma organização social bem definida. Nós organizamos a colónia essencialmente em três castas de abelhas, que é a rainha, que é os zângons e são as obreiras. A rainha é responsável por agregar o enxame em cada uma destas estruturas que nós designamos por colónia quando tem lá o material biológico, que é as abelhas, e tentamos sempre garantir que temos sempre uma rainha, que é a unidade responsável pela agregação do enxame, temos obreiras, seja no inverno, seja em qualquer período do ano, que satisfaçam as necessidades da colónia e também depois as do próprio apicultor, em força da colónia. E depois temos os machos que garantem depois a fecundação das rainhas e nos permitem também aqui ou substituir as rainhas a cada 2 anos ou a cada 3, depende depois aqui da gestão, como é que faz o apicultor. E a multiplicação das colónias, porque numa primeira fase, quando se faz o arranque da primavera, o que o apicultor vai tentar satisfazer é repor o número de colónias que temos aqui mortas, ou seja, vai tentar dividir, vai tentar multiplicar, aumentar o número de rainhas e aumentar o número de colónias para repor o efetivo que morreu.
O efeito das alterações climáticas já se faz sentir no interior da colmeia, interferindo na dinâmica destes pequenos insetos. Na primavera temos muita mais intensidade. As abelhas, as obreiras, aquelas que a partir dos 21 dias saem para a coleta de pólen, néctar, tudo o que seja necessário para a colónia, para a sobrevivência da colónia, além de ser muito mais intensa, obriga ao desgaste maior de cada uma das abelhas e o período de longevidade de cada uma também é menor. 45 dias no máximo, sendo depois no período de repouso, a partir de agora de outubro, novembro elas já aguentam 60 dias, porque a atividade, o desgaste também é menor. Também elas estão, de certa forma, estranguladas. Nos últimos anos, nem tanto, porque as condições climáticas não o permitem, porque não tem vindo tanto frio e elas até têm tido alguma atividade e conseguem fazer as operações de limpeza, mas se fosse um inverno mais rigoroso, elas depois praticamente hibernavam e estavam ali quietas, simplesmente a aquecer a criação, que depois permite manter a estrutura da colónia até à próxima fase de produção. As abelhas dependem sobremaneira das condições climáticas, sendo assim um bom indicador do estado de saúde da natureza. Se não chove, não há floração. Se há incêndios rurais, assiste-se a uma destruição da vegetação e, por conseguinte, do pasto das abelhas. Nós andamos à volta das 2,5 toneladas, 3 toneladas, porque temos tido nos últimos 3 anos também, ainda não tivemos aquilo que nós designamos por ano bom. E as nossas produções têm sido muito aquém daquilo que a gente era expectável para o efeito que temos. O clima ideal para estes insetos resulta da combinação entre uma temperatura amena e alguma umidade atmosférica. A nossa produção nacional anda na ordem dos 16 kg por colmeia, as médias. Estes últimos 3 anos, bem batendo abaixo, este ano devemos andar nos 3 kg por colmeia a nível nacional. Nós este ano devemos ter uma quebra na ordem dos 80% que nós prevemos. Mas foi uma primavera super irregular, uma primavera com chuvas, frio, temperatura alta e fez com que as produções fossem por aí abaixo. Apesar de estar cada vez mais dependente das condições climáticas, o setor vive um bom momento. A apicultura em Portugal tem sofrido mudanças constantes. Tem vindo a diminuir o número de apicultores, tem vindo a aumentar as estruturas de empresariais. Hoje em dia há cerca de 700 mil colmeias, possivelmente o triplo do que haveria quando se iniciou isto. A estrutura, hoje há uma atividade económica como qualquer outra atividade agrícola. Há uma produção na ordem das 12 mil toneladas de mel ano em Portugal, sem grandes dificuldades de escoamento. O mel português está a conquistar o mercado internacional. Cerca de 70% é exportado. O é vendido à porta do apicultor, vai para os países do norte da Europa. A Alemanha é um grande consumidor do nosso mel, é um grande comprador. As nossas exportações agora fizeram bypass e deixaram o nosso principal cliente, que era a Espanha, e passámos a fazer os negócios diretamente para lá. Estamos em crescente. São situações que vão dar resultados mais 3, 4 anos e temos um mercado praticamente como nós queremos que ele seja. O Instituto Politécnico de Bragança é um parceiro fundamental dos apicultores. Fazemos um apoio quer ao nível do próprio produtor, que com certeza durante a sua atividade, desde a avaliação do estado sanitário das abelhas, e nós temos aqui um laboratório certificado e reconhecido pela Direção-Geral de Veterinária para fazer essa avaliação das doenças das abelhas, desde a avaliação dos produtos, sejam a identificação, que tipo de mel, que origem floral teve este mel, ou se o mel tem condições de segurança e de condições de estabilidade. Fazemos um conjunto de serviços que prestamos à comunidade e que é utilizada não apenas pelos apicultores aqui da nossa região de Trás-os-Montes, mas por todos os apicultores a nível nacional. Isso é a vertente de apoio diretamente aos apicultores. Nem só de mel vive a colmeia. Lá dentro há mais potencial, desde o pólen à cera. Substâncias totalmente naturais e que apresentam benefícios para a saúde humana. A investigação procura, através do conhecimento,
incentivar os apicultores a apostar nestes produtos. Temos, por exemplo, neste momento um projeto denominado Divina, diversificação e inovação na apicultura, que procura explorar e potenciar o pólen, a própolis como uma resina com elevado potencial a nível farmacológico e até mesmo para a indústria alimentar, e até dois produtos muito menos falados, que é a apitoxina, que não produzimos, evidentemente ela existe, não produzimos, mas que existe tecnologia e que podemos melhorá-la ainda mais e fazer com que os apicultores se dediquem, e um produto que estamos claramente apostando, que é o pão de abelha. O pão de abelha é um produto, é um pólen, um derivado de pólen, que está no interior da própria colónia e que tem um potencial nutritivo bastante elevado, muito superior ao do pólen. As abelhas, de certa forma, fazem parte da transformação e nós, se o conseguirmos potenciar como um produto, vai aumentar o rendimento significativamente aos apicultores e, de certa forma, fazer com que a sua limitação para a produção única do mel possa ser sustentada, isto é, qualquer produtor agrícola que consegue ter mais do que um produto no mercado consegue, de certa forma, debater ou debilitar os problemas de flutuações de mercado em determinado produto. E é isso que nós tentamos, juntamente com eles, ultrapassar. Novos conhecimentos, novos processos de conservação, até novas ferramentas que possam ser mais funcionais para reduzir, de certa forma, o esforço do apicultor e aumentar a sua produtividade. Hélder Garção levou a lição à risca. Criou a própria marca de produtos apícolas, a Iberiensis. Neste momento, para já nós também, aquilo que mais produzimos é mel, já começamos com a própolis, estamos agora, queremos começar com o pólen, mas voltamos aqui à questão da logística, da estrutura e tudo mais, mas neste momento o forte é o mel. Pronto. E o que nós tentamos fazer e que vamos sempre fazer é colocar lá fora, não descurando o mercado nacional, e que nos tem, de certa forma, apoiado e temos tido bons feedbacks. O apicultor investiu no embalamento do mel em vez da venda a granel, de forma a criar um produto de maior valor acrescentado. Tudo o que vendemos é ao frasco, para valorizar, dizemos se é de castanheiro, se é de silva, se é de rosmaninho, e tentamos valorizar. É claro que fazemos análises para o efeito e para também termos aqui um know-how, depois para transmitir ao consumidor final aquilo que realmente irá degustar. Em relação ao preço, para nós, a valia que teríamos, um quilo de mel a granel seria entre os 4,05 €. Mel embalado, em que tem análise e tudo mais, não menos que 8 € um quilo. Não menos, porque o mercado consegue absorver isso e temos excelentes exemplos lá fora porque é que há uma valorização do mel. Portugal dispõe de 9 denominações de origem protegida, o que traduz a riqueza dos mais portugueses. Hoje em dia, as regiões com denominações de origem protegida, que é o caso do Montesinho, que é o caso da Lousã, que é o caso da Terra Quente, que é o caso das Terras Altas do Minho, que é o caso do Alentejo, e que faz parte do Alentejo e do Algarve, essas denominações de origem têm-se vindo a afirmar cada vez mais. O que tem vindo em crescente e com grande adesão tem sido o modo de produção biológica. O modo de produção biológica, porque nós temos grande facilidade pelas condições de localização, pelo tipo de paisagem que temos, pelo tipo de floração que temos todas as condições e com muito mais facilidade de o modo de produção biológica estar em alta. E, neste momento, a grande procura de meios no nosso país são meios em modo de produção biológica. A investigação atesta também o grande potencial do país na produção de mel biológico. Hoje em dia conhecemos a produção de mel em modo de produção biológico, que já tem uma dimensão significativa em Portugal e que, de certa forma, é diferente até do que se passa nos restantes países da União Europeia e que foi suportado em projetos de investigação iniciados aqui no Centro de Investigação. E poderemos dizer que mais de aproximadamente 10% dos apicultores em Portugal hoje procuram, na diferenciação do produto pela qualidade no modo de produção biológico, conseguir aí um nicho de mercado próprio. E aí, de facto, o Politécnico de Bragança teve um forte enraizamento disso junto dos apicultores. A Federação Nacional dos Apicultores de Portugal acredita que o futuro vai ser doce. Eu penso que os próximos 10 anos
que vamos continuar a crescer, vamos continuar a ter sucesso na apicultura, vamos continuar a ter jovens a virem para a apicultura e penso que ainda é um bom investimento investir em apicultura. Cada vez mais a agricultura e a apicultura devem caminhar lado a lado, já que dependem uma da outra. E fica o conselho: da próxima vez que ouvir o zumbido de uma abelha perto de si, afaste-a suavemente. A natureza agradece.